Gente, imagina só a situação. Você está dirigindo à noite na estrada, numa boa, ouvindo uma musiquinha e de repente o carro para. O rádio não funciona mais e os faróis não acendem. E aí, Thaís, pânico ou pane? Pânico se você não tem nem ideia do que está acontecendo, né? Mas se você tem alguma noçãozinha, é só uma pane elétrica. Então vamos aprender? Vamos lá! Eu sou Manuela Laimick. Eu sou Thaís Roland. E esse é o Mecânica com M. Com o oferecimento da Moura, nós vamos continuar a dar mais dicas do nosso jeito, sem complicação, não é isso, Thaís? Exatamente. Thaís, fala uma coisa, você nem sempre foi mecânica. Você já sofreu com problema de pane elétrica antes de se tornar uma especialista? Já, e aí foi desesperador, porque você não sabe o que fazer. Aí ou você acha alguém que te ajude ou aciona seguro, mas é sempre um transtorno, né? Explica pra gente por que a pane elétrica ela acontece. A pane elétrica é algum problema relacionado ao sistema de alimentação do carro. Em geral, desgaste da bateria ou algum problema com o alternador. Como saber se é o alternador ou se é a bateria? Tem que testar. Isso a gente faz na oficina, testa a bateria, testa o alternador, porque eles têm que ser testados em momentos diferentes, né? A gente testa a bateria com o carro desligado e com o carro ligado, e o alternador ele só funciona enquanto o carro está ligado, porque aí ele é que fornece energia para os sistemas de iluminação e para os acessórios, e além disso, carrega a bateria de novo. Mas eu ainda estou na situação que eu estou no meio da estrada, sozinha, à noite, e não tenho como chamar alguém. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Ficar calmo e ver qual foi o problema que aconteceu exatamente. E se for o caso da bateria? Se for a bateria, ela precisa ser substituída. Tem gente que insiste em fazer transferência de carga, a famosa chupeta. Não é recomendável, ela pode inclusive danificar outros sistemas no carro. E aí a gente faz o quê? Eu tô lá parada, o carro não liga. Tem que dar um jeito de dar aquela encostadinha, nem que tenha que empurrar o carro, mas coloca ele num lugar seguro, sinaliza, ou com pisca-alerta, se o pisca-alerta ainda conseguir funcionar, né? Ou com o triângulo de segurança. Certo. E se não for a bateria, é o alternador, é onde gera energia. Exatamente. Aí, nesse caso, tem que investigar se o problema é dentro do alternador ou, às vezes, por negligência de manutenção, é só a correia do alternador. Às vezes arrebenta e aí você só precisa substituir. Tá, então os problemas podem ser na geração de energia, que é o alternador, ou propriamente na bateria, que é o acumulador de carga. E existe alguma outra coisa que pode acontecer que faz com que o carro sofra uma pane elétrica? Pode acontecer de ter algum curto no sistema, e aí não tem jeito, aí tem que levar para um autoelétrico e deixar o especialista analisar. Mas às vezes é só um fusível queimado. Fica aquela caixinha ali no carro. Exato. Normalmente é uma caixinha que fica perto do volante, perto do joelho do motorista do lado ali. Esquerdo, né? Isso. No manual do carro sempre vai estar onde está localizada a caixa de fusível e um esqueminha mostrando quais são os fusíveis, de que é cada um e a capacidade de cada um. Para a gente entender melhor o que é o fusível. Ele é uma proteção. Então, por exemplo, se eu tenho uma sobrecarga no sistema do carro, em vez de queimar um farol, por exemplo, vai queimar o fusível do farol. Aí você só tira ele de lá, verifica, se ele tiver queimado, você só compra outro com a mesma capacidade, é importante, e coloca no lugar. Me fala uma coisa, para a gente tentar evitar que tudo isso ocorra, que a gente entre em pânico, seja numa volta para casa, seja na estrada, tem como evitar uma pane elétrica? Tem como, porque o carro dá alguns sinais de que alguma coisa está errada. Por exemplo, o fusível queimando demais. Queimar uma vez é um negócio, queimar toda semana, aí alguma coisa tá muito errada. Se o carro tá difícil de pegar, antes você dava na chave ele pegava, agora você tem que dar uma insistidinha. Já é um sinal de que a bateria tá chegando no tempo de vida dela. Ou então, quando você tá dirigindo e a luz da bateria acende. Isso aí já é um sinal de ou que a bateria deu algum problema ou que provavelmente o alternador deu algum problema. Quando você falou lá atrás de alternador, você falou que por falta de manutenção, muitas vezes a correia do alternador ela pode ter algum problema, ela pode romper. Tem mais alguma dica em relação a isso? Manutenção preventiva é sempre para prevenir os problemas, né? Então, por exemplo, a questão da correia,
No manual do proprietário, tem lá os períodos de substituição, tanto da correia do alternador quanto da bateria. Então, se a gente respeitar isso, já tira essa parte do problema. Eles têm prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Mas tem como a gente aumentar um pouquinho a sobrevida da bateria? Tem, e são dicas simples. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de desligar o carro quando para num sinal. Se o carro não tem o sistema de stop-start, não é legal fazer isso, porque carros com esse sistema já estão preparados para desligar mesmo quando eles ficam parados durante algum tempo. Se você tem uma bateria tradicional, durante a partida a bateria sofre muito, aí você desgasta mais ela dando partida toda hora. Som ligado enquanto você está com o carro desligado. Isso também é péssimo, porque aí ele está consumindo só bateria. Desligar tudo antes de você desligar o carro também preserva a bateria por causa da próxima partida. Não deixa nenhuma luzinha do salão ligada. Nenhuma luzinha, nenhum radinho, nada. Porque quando você dá partida no carro, ele vai tirar a energia da bateria só para ligar o carro e não para ligar primeiro o farol, o rádio e tal, e depois dar a partida. E carro parado estraga um monte de coisa, inclusive a bateria. Ah, é? Se deixar ele desligado por muito tempo? Muito tempo na garagem sem ligar, sem andar com ele, ele vai prejudicar o tempo de vida da bateria também. Thaís, essas dicas foram ótimas. Eu não vou mais entrar em pânico quando meu carro sofreu uma pane elétrica. Que ótimo! E você, gostou também? Então dá um like e compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal da Moura e ativar o sininho para receber os próximos episódios do Mecânica com M. Não é isso? Exatamente. Tchau! Sem energia, nenhum carro funciona. Por isso que as baterias são necessárias para armazenar energia dos componentes elétricos dos carros. Mas você sabia que as primeiras baterias surgiram antes mesmo dos primeiros carros movidos a gasolina? A primeira bateria surgiu por volta de 1800 e em 1859 foram parar nos carros.